Bom, graças a Deus, nossa aula de panorama do Novo Testamento, terminamos as 13 cartas de Paulo, entramos agora nas Epístolas Universais e a primeira dela é a carta do autor aos Hebreus. Não precisa a gente supor que essa carta tenha sido escrita em hebraico, tá? Não é. Ela foi escrita em grego mesmo, para os cristãos helênicos. O que significa isso? É aos hebreus? É aos hebreus. Mas existem aqueles hebreus de fala hebraica, que falam hebraico, e aqueles hebreus que falavam em grego. No Império Romano todinho, os judeus estavam presentes. E muitos judeus se converteram a Cristo. Um monte deles se converteram a Cristo. Milhares e milhares. Mas tinha aquela dificuldade de entender quem que é Cristo. Porque o tema da carta aos hebreus é Cristologia. Jesus continua sendo um mistério. Como que eu vou escrever sobre Cristo agora? Qual que é a confusão que havia? Cristo seria um dos profetas do Velho Testamento? Vocês lembram que foi feita essa pergunta? Os fariseus mandaram pessoas para João Batista para perguntar quem que ele era, se ele era o Cristo, se ele era o Elias, se ele era o profeta. Havia essa confusão. Aí depois fizeram a mesma confusão com Jesus. Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Uns diziam que é Elias, outros diziam que é Jeremias, outros diziam que é João Batista que ressuscitou dos mortos. Quem que é Cristo? Os judeus ficavam com essa dúvida. Quem que é Cristo? Ele é um dos anjos? Havia a doutrina de que os anjos tinham vindo e que o Cristo era um dos anjos do Antigo Testamento. Ou que Cristo ele era um dos profetas do Antigo Testamento. O que faz o autor aos Hebreus? Primeiro, ele vai comparar Jesus com a turma toda. Ele constrói a carta dele assim. Vamos lá. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, o qual é o esplendor da sua glória. Pronto. Paulo já tinha dito anteriormente que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E agora? O autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, existem 3 teorias de quem seja. A primeira teoria é de que seja Paulo. A segunda teoria é de que seja Barnabé. A terceira teoria é de que seja Apolo. Um desses 3 pode ter escrito a carta aos Hebreus. Por que Paulo? Porque muito da teologia que está ali também está na teologia de Paulo, mas o estilo é diferente. O estilo da carta não é o mesmo das outras. Pode ser Barnabé por causa do conhecimento que ele tem do culto levítico. Jesus é comparado muito com o culto levítico e Barnabé, vocês sabem, era levita. Era levita e natural de Chipre. Pode ter sido Barnabé, que era companheiro do apóstolo Paulo. Ou pode ter sido Apolo, porque Apolo ele era um cristão helênico. E o estilo ele é muito parecido com o de Alexandria. Alexandria era uma cidade que havia no Egito, também, a capital do Egito. Em Alexandria haviam judeus que usavam o mesmo método da carta aos Hebreus. Qual que é o método da carta aos Hebreus? É comparar alegoricamente Cristo a alguma coisa do Antigo Testamento. Isso é uma alegoria. O que é uma alegoria? Alegoria é uma representação externa. Isso é uma alegoria. Não é a coisa toda. Isso é dito mesmo na carta aos Hebreus, quando Cristo é comparado com sombras. As sombras daquilo que havia de vir. O autor aos Hebreus fala: tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento são sombras daquilo que havia de vir. Igual o apóstolo Paulo. Por isso se pensa que é Paulo. Sombras. Para que tem essas sombras? Até o tempo da reforma. Como assim a reforma? A reforma que trouxe o Novo Testamento. O Novo Testamento, Velho Testamento. Aí Jesus começa a ser comparado. Primeiro ele é comparado com os anjos. Aí o autor aos Hebreus fala: a qual dos anjos foi dito alguma vez: assenta-te à minha direita, até que eu haja colocado todos os teus inimigos por escabelo dos teus pés? A nenhum dos anjos foi dado essa honra.
e assentar-se à destra da majestade nas alturas. Mas do Filho diz: o teu trono, ó Deus. O Filho é chamado de Deus. O teu trono, ó Deus, subsiste eternamente. Então ele começou a comparar Jesus com os anjos. Vocês podem colocar, Jesus é comparado com os anjos, e diz que Cristo herdou um nome muito superior ao nome dos anjos. Muito superior, porque ele é o Filho, ele não é um anjo. Aí o que é um anjo? O autor aos Hebreus fala: os anjos são espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Dos anjos eles são feitos de raios, trovões, relâmpagos, mas do Filho é dito outra coisa, diz que ele é Deus. Depois que ele compara Cristo com os anjos, ele vai comparar Cristo com Josué. Ele faz uma comparação com Josué e ele dá uma repreensão. Ele diz o seguinte: olha, se a palavra dita pelos anjos recebeu justa retribuição, simplesmente por uma desobediência, quanto maior castigo vocês acham que merece uma pessoa que pisa o sangue do Filho de Deus? Então vocês têm que atentar com mais atenção às coisas que estão sendo vistas para vocês. Aí ele diz: por quê? Porque lá no Antigo Testamento foi feita uma promessa para o povo. Qual que é a promessa? Aí Cristo é comparado com o sábado. Deixa eu tentar colocar em ordem aqui, né? Talvez dá certo. Não consigo muito não, porque eu vou colocando aqui na louça que nem está na minha cabeça, né? Então Cristo é comparado com os anjos, depois Cristo é comparado com o sábado. Em certo lugar se diz o seguinte: descansou Deus no sétimo dia. Em outro lugar ele diz: mas não entrarão no meu descanso. Se Deus já descansou do sétimo dia, como que não entrarão no meu descanso? Aí ele diz que aquele pessoal israelita, para eles foram feitas as promessas, mas caíram todos no deserto, porque ainda resta um sábado para o povo de Deus. Cristo é maior que os anjos e Cristo é maior que o sábado. Ainda resta um sábado, um descanso para o povo de Deus. Você tem que perseverar para entrar nesse sábado. Quer dizer que essa carta aqui, ela não é predestinista, tá? A teologia do autor aos Hebreus não é predestinista. Ela coloca você no caminho. Olha, vocês observem bem, porque o pessoal era israelita e não entrou. Não aconteça a mesma coisa com vocês. Por que eles não foram salvos? Porque não estava misturada com a fé a palavra que eles receberam. Receberam a palavra, mas não misturaram a palavra com a fé. Não aconteça que alguns de vós fiquem de fora também, como aconteceu com os israelitas. E nesse caso, Jesus também é comparado com Josué. Como que ele é comparado com Josué? Por quê? Ele diz: se Josué tivesse colocado eles na terra do descanso, não se falaria de um novo descanso. Josué não colocou o povo no descanso. Quem coloca o povo no descanso? Vou colocar aqui: Jesus. Você percebe o grau da cristologia do autor aos Hebreus. É um alto grau, é uma alta cristologia. Existe uma cristologia, irmãos, que é para o evangelismo, que é para o testemunho, que é para uma pregação um pouco mais rápida, mais relâmpago. É para o primeiro conhecimento com Cristo. Esse é um nível evangelístico de cristologia. Mas existem níveis mais profundos de cristologia. São os tabernáculos eternos de Deus. Você vai entrando para dentro do santuário e Deus vai revelando quem que Ele é. Vocês não me conheciam, mas agora vocês estão me conhecendo pelo lado de dentro. Essa cristologia da carta aos Hebreus, ela é muito profunda. Bastante. Depois que Cristo ele é comparado com os anjos, o sábado e com Josué, aí chega a hora de Jesus ele ser comparado com o sacrifício levítico. Aí pronto, ele vai ser comparado agora com o tabernáculo. Tabernáculo. Por que o autor aos Hebreus não comparou Jesus com o templo de Jerusalém? Porque o templo de Jerusalém, na perspectiva desta carta, não serve para comparar com Jesus. O templo de Jerusalém ele é o templo de Salomão. Por isso que faz o autor aos Hebreus? Compara Jesus com o tabernáculo, porque o tabernáculo foi revelado para Moisés.
E o templo de Salomão não é uma revelação que Deus entregou, é um arranjo que o Salomão com Davi fizeram de transformar o tabernáculo naquele templo. Ele rejeitou comparar Jesus com o templo de Jerusalém e comparou com o tabernáculo. E o que ele disse? Ele disse que o tabernáculo ele tinha um pátio, né? O pátio externo, tinha o lugar santo e tinha o santíssimo. Aí ele diz que lá no pátio externo acontecem os sacrifícios, sacrifícios contínuos acontecem aqui, sacrifícios, que é onde está o altar dos sacrifícios e a mesa do batismo, né? A pia de bronze. Aqui no lugar santo você tem o candelabro, eita, mano. 10 horas da noite. Candelabro. Tem o candelabro e tem a mesa dos pães. Mesa dos pães. E no Santíssimo tem a Arca da Aliança. Arca da Aliança. Ele não dá muito detalhe, mas ele diz o quê? Que Cristo ele foi sacrificado fora da cidade, portanto, no pátio, que é o altar do sacrifício. Depois, o Senhor Jesus ele entrou não só no lugar santo, ele foi no Santíssimo. Aí esse Santíssimo aqui diz que ele entrou para dentro do véu, para trás do véu, e está dizendo que esse tabernáculo ele representa o céu. Olha que interessante. O tabernáculo representa o céu. Eu tenho uma pregação lá um estudo lá no meu canal que é sobre o tabernáculo. Aí eu mostro lá que o tabernáculo ele representa o primeiro, o segundo e o terceiro céu. Então, o pátio aqui, né? Primeiro, segundo e o terceiro céu. Cristo entrou para dentro do mais profundo dos céus, onde estava a Arca da Aliança. E Cristo é maior que o tabernáculo. E na hora que ele compara Jesus com o tabernáculo, ele compara Jesus com o céu. E diz que Jesus é mais sublime que o céu. Isso é cristologia. Jesus é mais sublime que os anjinhos, que o sábado, que o Josué, o libertador, e que o tabernáculo. E Jesus é mais sublime que os céus. E ele subiu não com sangue de bodes e de touros, mas com o próprio sangue para lavar os céus. Aí ele disse assim: agora vocês vão entrar por um novo e vivo caminho. Cristo é o caminho, é um novo e vivo caminho com ousadia, por causa que a gente tem a âncora da salvação, a âncora da salvação que foi lançada lá dentro do coração de Deus. Você pode ter segurança de salvação. Por quê? Porque Jesus colocou a âncora da salvação dentro do céu. Você é o barco, você e eu somos o barco, estamos aqui nessa tribulação aqui vivendo até Jesus Cristo voltar, com medo de tomar um tiro ou de ser preso, né? Então por aqui. Essa semana eu tive um sonho, assim, mas que sonho é aquele? Sabe aquele sonho que quando você acorda e fala, sonho? Sonhei que tinham roubado meu carro, sonhei que tinha um tsunami, foi antes de saber do terremoto lá, um tsunami e tal que vinha assim, eu passava numa ponte e a tsunami vinha por cima da ponte, duas mãos faziam assim, me protegendo como se fosse um mar vermelho. Aí quando eu cheguei do outro lado, veio um marimbondo gigante, parecia um Boeing, um avião, um marimbondo gigante, e ele ficava me picando. Aí depois ele se transformava numa vespa e ficava me picando. Aí veio a mesma mão que estava me protegendo no caminho e fazia assim, no marimbondo. Ficava espantando, não podia esmagar porque senão me matava. E eu tomando ferroada. Naquele mesmo tempo. Aí ele pegou pela asa do marimbondo assim, e jogou para longe. E eu fiquei lá todo desbagaçado. E passou uma larva, sabe aquela larva que vira borboleta? Passou uma larva, soltou uma gosma em cima de mim, no sonho. Soltou aquele negócio lá que vira a pulpa, né? Virou um casulo. E disse o seguinte: é com esse casulo aqui que você vai ser sarado, curado. A voz disse, né? Desse casulo aqui você vai ser sarado.
e diz: essa aqui é a mesma fé de Abraão. Ó, é sonho, maravilhoso, né? Então, a gente está aqui esperando Jesus Cristo voltar e nem sabe por onde a gente está passando, né? Nem sabe os enormes livramentos que vai recebendo da parte de Deus. Só Deus sabe. Essa semana passada, do nada, do zero, me veio uma dor aqui, na coluna aqui, do zero, do nada. Eu fiquei travado que o negócio subia e descia, e que aquela dor, sabe mesmo, em dores que levem à morte, ser constante e não voltes atrás. E a dor permaneceu, de madrugada me joguei no chão, lá no tapete lá, busquei o Senhor e falei: Jesus, sabe aquela mão que o Senhor colocou no olho do cego? Sabe aquela que o Senhor colocou na cabeça das crianças para curar as crianças? Sabe aquelas duas mãos que o Senhor estendeu na cruz que está furada aí nos céus? Coloca nas minhas costas que eu não estou aguentando. Não dá nem para mim me ajoelhar aqui, Senhor. Eu vou ficar assim, jogado aqui no chão. Quando foi no dia seguinte, choveu, entrou água na minha cara toda. Na outra semana, vocês lembram que eu fiquei sem carro? Né? O alternador deu perca total, a bateria arriou totalmente. Então, essas coisas parecem que esse tsunami que vai passando, né? E oração aqui, oração acolá, né? Pedido de oração para quem tem fé, para orar pelo professor, não sei o quê. E aí, aqui, vamos então. Na sexta-feira a gente saiu daqui da aula, chegamos em casa, olhando tudo certinho, fechando o portão, fomos dormir. Quando levantou de manhã, 3 horas da manhã, o vidro da pia todo quebrado. Dentro de casa. Só o sangue. Só o sangue. Então, a gente não pode descuidar da oração. Não pode. Senão, sucumbe. Nós temos uma âncora. A âncora da nossa salvação foi colocada lá dentro do coração de Deus, lá dentro do céu, mas a gente é o barquinho que está por aqui na tribulação. Aí nós temos que fazer o quê? Pelo novo e vivo caminho, chegar até a presença de Deus. O autor aos Hebreus, quando chega no capítulo 5, ele está empolgado, envolvido. Ele diz o seguinte: olha, vocês já deveriam ser mestres por causa que o tempo passou, mas vocês ainda têm que ser alimentados com leite, porque são crianças e não são experimentados na palavra da justiça. Nós temos que prosseguir para coisas maiores e superiores, e assim o faremos se Deus o permitir. E Deus permitiu. Deus permitiu que quando você lê o capítulo 7, aí começa a ser comparado com quem? Moisés. Aí você vê ele comparado com Moisés e com Melquisedeque. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, capítulo 4. Cristo sobre a sua própria casa. Cristo é maior que Moisés. Cristo é maior que o tabernáculo. Cristo é maior que o céu. E Cristo é maior que Melquisedeque. Ele é maior que Melquisedeque, não deve ser confundido com Melquisedeque, mas o Melquisedeque ele tem uma ordem sacerdotal. Porque Jesus está sendo comparado agora com o sumo sacerdote do tabernáculo que está nos céus, e que não é o sacerdócio de Levi. Jesus está sendo comparado com Levi. Diz que se Jesus tivesse um sacerdócio comparado com o de Levi, nem sacerdote ele poderia ser, porque ele era da tribo de Judá. Cristo tem um sacrifício maior do que o sacrifício de Levi. Por quê? Porque os sacerdotes eles têm que ser substituídos pela morte e pela velhice. Cristo não vai ser substituído, por quê? Porque ele é chamado em outra ordem sacerdotal, a ordem de Melquisedeque. E ele diz: Melquisedeque significa rei da justiça, e ele é rei de Salém, que é Jerusalém. A cidade de Salém, que é a cidade de Melquisedeque, é Jerusalém. Portanto, Melquisedeque ele era rei de Jerusalém. Mas Jerusalém era uma cidade de jebuseus, e os jebuseus eles eram cananitas. Por isso, quando você está lendo o livro de Gênesis, já saiba o seguinte: os jebuseus serviam a Deus. Por isso que Abraão foi lá e fez culto com Melquisedeque em Jerusalém. E o que aconteceu com Jerusalém? Se transformou na cidade de Davi, a cidade do grande rei. Toda essa história aqui, para chegar aqui. Cristo é comparado com Melquisedeque, não tendo início de dias e nem fim.
continuando na caminhada, já está no topo da pirâmide, compara Jesus com os sacrifícios do Antigo Testamento. E diz que o sangue de Jesus, ele é muito mais eficaz do que o sangue de bode, de touro, de ovelha ou de qualquer ordem sacrificial. É incomparável o sangue de Jesus. Sendo incomparável, o que a gente tem que fazer? Tem que aguardar um pouquinho mais, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É um livro que vai enchendo você de vigor, sabe? Você vai lendo, você vai ficando mais crente, vai ficando calibrado, crente mesmo. Quando chega no capítulo 11, né, ele pega e fala o seguinte: olha, pela fé, aí vem o capítulo da galeria dos heróis da fé. O que acontece no capítulo 11? Ele coloca a turma para sentar na galeria. Ele coloca quem? Abraão. Pela fé, Abraão. Pela fé, Sara. Pela fé, Abel. Pela fé, José. Pela fé, Moisés. Ele vai colocando os heróis do Antigo Testamento sentados na galeria da fé, porque ele compara que nós estamos no estádio correndo atrás do prêmio, e em volta estão os torcedores. Nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos com firmeza a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo prêmio que lhe estava proposto, suportou toda a afronta que foi lançada sobre ele, não ouvindo os zombadores. Esse aí é Jesus. Nós estamos então numa corrida. A nossa corrida, nós estamos cercados de gente boa que está torcendo por nós. Só que eles estão sentados no segundo céu, que é a Jerusalém Celestial. Capítulo 12. Aí ele começa a fazer as exortações para a vida cristã, dizendo: nós não estamos no Velho Testamento, Monte Sinai, nuvem, trombeta, ameaças de morte. Nós chegamos no Monte Sião, na cidade do Deus vivo, na Jerusalém Celestial, nos milhares de anjos, nos espíritos dos justos aperfeiçoados, em Jesus, que tem sangue melhor do que o sangue de Abel. Compara o sangue de Jesus com o sangue de Abel. Capítulo 13, exortação à santidade. Ninguém seja devasso e profano como foi Esaú, que negou a sua primogenitura. Lembre-se dos presos, obedeçam aos seus pastores. Termina a carta do autor aos Hebreus. 13 capítulos que você, em 40 minutos, você lê, mas não dá conta, tá? 40 minutos você lê, você não dá conta da carta. É muito profunda, é muito demorada a carta aos Hebreus. Bastante mesmo. Fazer um estudo bem pausado demora uma temporada. Eu sempre leio a carta aos Hebreus e sempre aprendo, sempre aprendo. Tem um projeto de um dia fazer um estudo só, um estudo online, né, sobre a carta do autor aos Hebreus. Eu não sei no projeto ainda. Fiz lá uma carta aos Efésios, demorei um ano fazendo estudo. A carta aos Hebreus, então, vou demorar quanto tempo? Né? Demora muito. Mas está no projeto. Se Deus der graça, a gente vai fazer isso daí. Dúvidas? Terminamos? Vamos para a carta de Tiago. Carta de Tiago, 5 capítulos. Quem é Tiago? Tiago, irmão do Senhor Jesus. Durante a vida terrena de Jesus, Tiago não foi discípulo de Cristo. Ele não conhecia Jesus como sendo o Messias. Aliás, ele zombou de Jesus na festa. Se você quer ser famoso, por que você fica aqui? Por que você não vai lá para Jerusalém? Quem quer ser famoso não fica em Nazaré. Jesus disse assim: olha, vocês podem ir agora, porque o tempo de vocês sempre está pronto. O meu não está pronto ainda. Vocês podem ir. Aí Jesus não foi com os irmãos dele. Aliás, um dia Jesus estava pregando na sinagoga e Tiago estava lá para liderar a comitiva para prender Jesus. Tiago foi para prender Jesus amarrado, dizendo: está louco, está fora de si. Esse é o Tiago, irmão de Jesus. Nunca andou com Jesus e ainda queria prender o irmão porque era louco, né? Junto com Maria. Se Jesus sai, tinha sido preso. Por isso que não adiantava, né? Porta dos quartéis, olha lá, foi preso. Fica na igreja, entendeu? Na igreja, nada de porta dos quartéis. Aí não adianta. Pronto. Eu recebi um monte de convite, porta dos quartéis. Não adiantou nada. O busão parou lá, aí os exércitos foram lá, colocou o pessoal dentro do busão, dizendo que eles iam fazer um passeio e foram para a câmara de gás. Então lá, igual na Alemanha nazista, né? Então nosso lugar seguro é em Cristo. É em Cristo, onde Cristo está. Onde estão as minhas mães e meus irmãos?
estão aqui. Meu lugar é aqui, meu negócio é aqui na igreja. Não é lá com os zelotes, lá pegando espada e lutando contra o Lula. Né? O Lula vai morrer uma hora dessa aí. Está com 70 anos, não vai chegar a 200, né? Uma hora ele parte. Então, aí depois do Lula veio o Alckmin, né? Depois do Alckmin volta o Fernando Henrique. Né? Depois do Fernando Henrique traz o Itamar de volta e a coisa vai. Né? Não vai dar tempo, né? De 2026 não dá nada. Quer dizer, não adianta. Por isso Tiago, ele demorou para ser convertido e Tiago foi convertido por Jesus. Jesus converteu Tiago por uma visão, uma aparição. Diz assim, que ele apareceu aos 12, depois ele apareceu para mais de 500 irmãos que estavam ali, e depois ele apareceu para Tiago. Jesus apareceu pessoalmente, depois de ressuscitado, para Tiago. Aí ele se converteu. Tem gente que só Jesus converte, você faz nada não. Tem gente que só com a visão do céu se converte, você só dá o testemunho e espera em Deus. Aconteceu com Tiago, se converteu, aí ele começou a ficar com a turma de Jerusalém, com os apóstolos de Jerusalém. E como Pedro e João evangelizavam longe, Tiago começou a tomar conta da igreja de Jerusalém e acabou assumindo a igreja de Jerusalém, que era a sede de todas as igrejas. Tornou-se bispo da igreja de Jerusalém. Depois da morte de Tiago, vieram os outros irmãos de Jesus, Judas, Simão, ficaram todos em Jerusalém. Cristo converteu todos eles, e todos eles foram bispos da igreja de Jerusalém. E Tiago tem um problema sério. Qual que é o problema? Os crentes da igreja de Jerusalém, ou os crentes judeus, que eram crentes que tinham abandonado a prática das boas obras. A gente estudou sobre essa carta aqui, vocês lembram? A gente foi lá na teologia de Tiago, fizemos aqui uma hermenêutica, não foi? Em cima da carta dele. E o problema é o abandono das boas obras. É crente sem obras, é fé sem obras. O que faz ele? Escreve a carta dele, voltado para vida cristã e ética. Quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Fácil assim. É igual bicicleta. Você tem que andar pedalando, se você parar de pedalar, uma hora ela cai. A vida cristã é alimentada a partir das boas obras, tá bem? Das boas obras, e ele fala, assim falai e assim procedei. Então você tem que combinar o discurso com o bom testemunho. Combina o que você está falando com aquilo que você está fazendo. Por quê? Porque os teus atos falam tão alto que eu não ouço aquilo que você está dizendo. A ideia é essa. Essa é a carta de Tiago. Como a gente já fez hermenêutica nela, a gente pode dar uma avançada. Concorda? Sim. Duas cartas do apóstolo Pedro, que são chamadas cartas do viver santo. São cartas que elas estimulam você a levar uma vida cristã. Que tipo de vida cristã? Não é a vida cristã de Pedro antes de Cristo, o Pedro Brigão. Essa carta aqui ela vai dizer o seguinte, olha, pessoal, é o seguinte, olha, Cristo, ele se entregou em sacrifício mudo. E vocês vão seguir as pegadas de Jesus. Se o teu Senhor ele for mau, você vai seguir o que o teu Senhor está mandando para você, não somente é o bom e cordável, mas inclusive aquele que é perverso também. Por quê? Aí Pedro fala, porque no dia de Cristo, só lá no juízo final, é que esse patrão, ele vai glorificar a Deus, porque você foi um empregado cristão. A leitura dessa carta, ela coloca você mais ou menos no seguinte, você está trabalhando, você é empregado, seu líder, seu encarregado, seu chefe não é crente. Ou se ele é crente, ele é um crente ruim. Mesmo assim, você não vai se tornar ruim, porque o mundo é ruim. Você não pode aceitar a agenda da sociedade. Você precisa vencer o mal com o bem. Vai se submeter a ele também. Vem uma ordem interessante aqui, que fala sobre o convívio entre marido e mulher, pais e filhos. E ele fala para que as irmãs devem ser igual Sara, que chamava Abraão de Senhor. A beleza dessas mulheres não seja no frisado do cabelo, tá vendo? Não. Seja no homem interior, no marido encoberto no coração. Olha só, chamando Abraão de Senhor. Sim, senhor, sim, senhor. Sim, senhor. É o respeito. Sim, senhor. Para os maridos, devem amar as suas esposas.
Então os maridos devem amar e proteger suas esposas e corrigir os filhos com humildade, com tranquilidade, para que eles possam seguir o exemplo. Tem uma parte aqui que é polêmica na carta do apóstolo Pedro, que é a descida de Cristo ao Hades. Já falamos sobre isso aqui, não foi? A descida de Cristo ao Hades, que não está resolvida ainda. Pedro diz que Cristo desceu ao mundo dos mortos e pregou aos espíritos em prisão, para que, embora tivessem sido julgados segundo a carne, vivessem segundo Deus em espírito. E acaba o assunto. Não explica mais nada, deixa aqui até hoje. É assim que ele fez. 2 cartas, porque o intuito dele era preparar os crentes para a vinda de Jesus. Ele falou: olha, a vinda de Jesus vai acontecer como o ladrão da noite. E os céus vão se desfazer em brasa. Os céus vão se enrolar. Os elementos ardendo se fundirão. Assim será a vinda do Senhor. É só isso que ele fala também. O mundo há de perecer e as obras vão ser queimadas. E vocês, quem serão? Aí ele fala: vocês têm que viver em santo trato e piedade, aguardando e apressando-nos para o dia da vinda de Deus. É só isso, crente. Vocês não são eternos aqui no mundo, não. Vocês são eternos em casa, no céu. Então o céu vai ter que passar. Ele não vai passar bonito, não. Vai passar com um grande estrondo. Quando que isso vai acontecer? Pode ser do dia para a noite, porque um dia e 1000 anos dá na mesma. Essa decisão está na mão de Deus, ele não precisa de outro calendário. Nós é que temos que aguardar o dia da vinda de Deus, em verdadeira justiça e piedade, diz a Bíblia, né? É lá que habita a justiça e a piedade. Pronto, leitura de 2 cartas do apóstolo Pedro, que é o livro do viver santo, em que você tem que tomar cuidado com os falsos mestres, com os falsos doutores, que corromperão a boa fé das pessoas com palavras fingidas. Quando que você sabe que são palavras fingidas? Você tem que procurar saber o seguinte: quanto que esse cara está ganhando com o que ele está falando? Quanto que essa pessoa custa para vir pregar na minha igreja, no meu congresso? Aquele carnaval de Jesus lá, não é de graça. Garanto que não é de graça. Ali é mamon puro, bezerro de ouro e mamon. Não tem nada de graça ali. Então quando você percebe que a pessoa está lucrando com aquilo que ela ensina, o ensino dela não vale muita coisa não. Quanto que ela está lucrando? É um falso mestre, um falso profeta. Se ele pede para ganhar mais do que é oferecido para ele, é um ganancioso. É um ganancioso, não é discípulo de Cristo. Por quê? Porque Cristo só tem 5 pães e 2 peixinhos, que nem era dele, era de alguém. Essa é a ordem do Evangelho. Ah, se não me pagar um salário, eu não vou. Boa sorte. Boa sorte. Não, vou ser sindicalizado. Vai não. Significa que o pastor não pode ganhar salário? Não, não significa isso. Significa que ele não pode cobrar salário. Não é emprego. Já que ele quer ganhar dinheiro e ficar rico, vai ser advogado, vai fazer outra coisa. Vai ser médico, vai trabalhar na iniciativa privada, lá tem dinheiro no bolso, bastante. Agora, se o senhor não ganhar, eu não vou. Se não me pagar, aí você já sabe que a situação está difícil. O Evangelho não é fonte de lucro, viu, meus irmãos? O Evangelho de Cristo não pode ser fonte de lucro. Não pode se montar uma indústria evangélica para poder guarnecer o mercado evangélico de consumidores. Não significa que não pode ser um empresário cristão. Pode ser um empresário, mas não pode explorar a boa fé das pessoas para se tornar rico, vender óleo ungido, sabonete ungido. Isso aí é pecado. Ah, então, a não ser que ele faça um divórcio entre a fé e a prática dele. Essa aqui é a carta de Pedro, tá vendo? É isso que ele ensina. Aí tem 3 cartas de João. Ele começa falando sobre o problema do pecado. Que hora que é, por favor? 10 para 10. Vai dar tempo. 10 para 10? Eita dó. Maravilha. É o problema do pecado. Qual que é o problema do pecado? Quem é nascido de Deus não peca, e o maligno não lhe toca. Esse é o problema do pecado. O que é que ele está dizendo? O que ele quer dizer? No começo ele disse: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a palavra de Deus não está em nós, e fazemos de Deus um mentiroso. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Porque Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. O que João quer dizer?
quer dizer que o crente não convive com o pecado com naturalidade. Você não é administrador do pecado. Você não precisa deixar o seu pecado fazer aniversário como acontecia antigamente, só de ano em ano. Não, você nem dorme em pecado. Por quê? Quem peca é do diabo. Então, como nós não somos do diabo, a palavra de Deus está em nós, nós já vencemos o maligno. Como se vence o pecado? Confessando. Faça assim. Não precisa mais oferecer sacrifício pelo pecado, porque Cristo já foi oferecido por nós. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Essa é a ideia, tá vendo? Por isso, a martirologia. Como que se resolve o problema do pecado? Confessando. A quem? A Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não somente a nós, mas a todo mundo. O sangue dele é suficiente. Agora, nós temos que levar uma vida adiante. Então, esse levar a vida adiante é aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Porque quem peca é do diabo e o diabo peca desde o princípio. Nós não somos filhos do diabo, como Caim, nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, nós já vencemos o maligno e a palavra de Deus está em nós. Essa é a palavra que tem na carta de João. São 5 capítulos. Tem um problema do pessoal lá que nega o poder de Jesus e a divindade de Jesus, e ele fala: quem nega o filho não tem o pai. Negou o filho, não adianta dizer que tem o pai. Só tem o pai quem confessa o filho. 3 cartas, tá bem? Aí a última, para a gente terminar, na semana que vem a gente faz Apocalipse. Bom, aí Apocalipse a gente consegue terminar no mês de fevereiro. Semana que vem, inclusive, né? Deve começar umas 10 horas da noite, mais ou menos. 10 horas? É, por aí começa a passarela do samba. Qual canal? Mas eu termino antes das 10. Qual canal é melhor? O de sempre, cara. O de sempre. Né? Vai ter aula normalmente. Na igreja não vai ter, não? Não, tem uma igreja lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem. Mas ela tem uma filial que é aqui na Moca. Tem na Moca? Tem na Moca, tem na Rua dos Trilhos. Ah, é? Tem. Nem sabia. Tem. Só você emprega e falei, olha. Você perdeu o carnaval aí? Você perdeu o carnaval aqui em São Paulo? Pois é, agora não perde mais. Tem carnagóspel, tá vendo? Carnagóspel. Bom, carta de Judas. Judas também foi irmão do Senhor Jesus. Portanto, você tem aqui carta de Judas, irmão de Jesus, carta de Tiago, irmão de Jesus. Na carta de Judas existe apologética. O que é apologética? Defesa da fé. Qual que é o problema? Ele fala que tem um pessoal que não é crente, sensual, anda nas igrejas, participam dos banquetes da igreja, mas não tem o Espírito. É uma sensualização, e com a sensualização não tem o Espírito. Diz, eles são igual Caim, entraram pelo caminho de Caim. E também de Balaque e Balaão, pelo caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. São nuvens sem água, que andam de um lado para o outro conforme o sabor do vento. Prometem muita coisa, mas não entregam nada. Aí o apóstolo Judas ele fala: esses aí, eles praticam o pecado que os anjos praticaram no Antigo Testamento, e Deus não poupou os anjos. Deus prendeu aqueles anjos. Esses também são destinados à negrura das trevas. E tem que tomar cuidado com eles. Por isso que Judas ele fala: eu estou exortando vocês a batalharem pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Você batalha pela fé. Você não abre mão da ortodoxia, não abre mão da doutrina, não abre mão do evangelho, porque senão você nega o Senhor que te resgatou. Esse é o teor da carta de Judas. Demos conta panoramicamente do Novo Testamento nessas 2 aulas. Deus seja louvado, né? Amém? Casa, oração nessa semana, que Deus nos livre e nos guarde, né, meu?